Olá, bom dia pessoal, segundou mais uma vez, pode chegar porque tá começando o Manhã Diversa. É muito bom ter sua companhia nesse início de semana, hoje é dia 30 de maio e olha só quem tá aqui do meu lado, retornando das férias, minha companheira de todas as manhãs, Roberta Hiller, seja bem-vinda de volta. Muito obrigada, Mariana, tava morrendo de saudade de você, da equipe do Manhã Diversa e é claro também do pessoal de casa. Será que tava com saudade mesmo, Tava Roberta? com saudade, Mari. Na verdade, eu queria que todos vocês também estivessem de férias, curtindo junto comigo, a verdade é essa. Mas eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar e eu aproveitei cada instante. Daqui a um tempo, Mariana também vai tirar férias e posso falar, bom demais, gente. Esse direito todo mundo tinha que ter, Mariana, porque realmente voltei renovada, cheia de energia pra essa segundona. Terminando o mês, né? Daqui a pouco a gente começa aí, meio do ano chegando. Então, assim, tô com a energia lá em cima, Mari. Pois é, Roberta, eu tô ansiosa para minhas férias, sim, mas vamos começar a semana lá no alto com essa energia mesmo que você trouxe pra gente. Porque o Manhã Diversa tá bom demais essa segunda-feira, começando lá em cima. A gente preparou muita coisa bacana pro programa dessa segunda. Amanhã é o último dia para os contribuintes entregarem a declaração do imposto de renda. E você pode tirar as dúvidas de última hora aqui com a gente. É só mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou Instagram que uma contadora vai responder tudinho para você ao vivo. Preconceito linguístico, será que você pratica sem saber o que é isso? Nós vamos explicar tudo sobre esse assunto com a ajuda de uma especialista hoje aqui no estúdio. E dentro da nossa tradição da segunda sem carne, o Arthur vai te ensinar uma massa de nhoque diferente, feita com batata doce. Gostou do que nós preparamos para você? Então fique com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. Amanhã é o último dia para os contribuintes brasileiros entregarem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021. Como sempre, tem aquelas pessoas que deixam para a última hora e a gente resolveu abrir esse espaço aqui no Manhã Diversa para tirar dúvidas do pessoal, né, que está passando por essa situação. Se esse é o seu caso, já pega o celular e manda sua pergunta para a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram da TV Diversa que está aparecendo aqui na tela para você. E quem vai responder as perguntas do pessoal de casa é a contadora Alcione Paiva, que já está aqui com a gente nessa manhã, então seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. E para a gente começar, então, como a gente disse, a gente foi até as ruas também entender quais são as dúvidas do pessoal. Então a gente vai começar o nosso bate-papo hoje meio diferente, já direto com dúvida do pessoal, então. Então solta aí pra gente. Meu nome é Benedita Penha Franklin, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Como que faz para declarar o imposto de renda? Benedita, existem 3 formas de você fazer a declaração. Você pode baixar o programa no site da Receita Federal no seu computador. Hoje, esse ano é uma novidade, né? Você conseguir fazer a declaração pelo smartphone. Então, você baixar o aplicativo, que é bem fácil. E você pode também utilizar o formato da declaração pré-preenchida online, que você já entra dentro da conta GovBR e por lá você também já consegue fazer a declaração e entregar tudo com todas as informações necessárias. Isso aí, com certeza, é a grande pergunta, a grande questão que não quer calar para muita gente, ainda mais para quem nunca declarou, né? Como faz? Quando vai chegar nessa época do ano que tem aí o imposto de renda, é quase um bicho-papão, né, para muita gente. Mas a gente está aqui para ajudar o pessoal, então vamos responder mais uma pergunta do pessoal de casa. Queria saber se quem ganha salário mínimo, até quanto o salário mínimo, deve declarar para a Receita, né? Vocês têm algum cálculo assim que possa nos dar uma referência? Olha só, existe uma série de critérios para você se enquadrar na exigência de entregar a declaração, tá? Com relação aos rendimentos, é quem recebe rendimentos tributáveis acima de R$28 mil no ano corrente, no exercício, nos 12 meses. Estamos falando aqui da data base 2021. Tá? Existem outras prerrogativas que te obrigam a entregar a declaração também, como rendimentos isentos acima de R$40 mil, quem aplicou em bolsas de valores. Então, vale a pena
puxar dentro do site da Receita todos os itens que te obrigam ou não a entregar a declaração. Senhora, então a gente já sabe, né, como declarar, quantos salários a pessoa precisa, né, fazer, a partir de quantos para declarar. Então agora a gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto, que é o seguinte: como que o contribuinte que foi demitido no emprego do ano passado deve proceder então em relação, né, à declaração desse imposto de renda? Olha, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter o informe de rendimento em mãos, tá? Muitas das vezes isso dificulta, por alguns motivos que impedem que ele tenha esse informe. Então, hoje, com a conta GovBR, ele consegue puxar isso e conseguir fazer a declaração de imposto de renda dele, fazendo o ajuste anual necessário. E quem tem direito à isenção do imposto de renda? Quem tem direito à isenção são os pensionistas acima de 65 anos, respeitando também o limite, né, da isenção, e quem são portadores de doenças graves. Continuando então, pessoal, né, as dúvidas do pessoal, que a gente foi até as ruas entender quais são as principais dúvidas, vamos soltar então mais uma pergunta do pessoal de casa. O aposentado pode declarar o imposto de renda? Não só pode, como deve, se ele estiver acima da isenção. Okay? Mais uma pergunta do pessoal de casa, vamos ver aí. Mais uma pessoa das ruas tem uma dúvida pra gente. Meu nome é Letícia e eu gostaria de saber como que o MEI declara o imposto de renda. Essa é uma dúvida e um dificultador que as pessoas têm, quem tem o MEI, tá? O MEI, você é um microempreendedor, onde você exerce uma atividade que nela tem os cálculos de presunção para você apurar os rendimentos tributáveis e o lucro apurado. Porque o lucro, ele é isento. O rendimento tributável não. Então, muitas pessoas cometem o erro de colocar tudo que ele recebeu no ano corrente como rendimento tributável. Isso não é o correto. Então, eu oriento que busque um profissional, porque a pessoa que está ali, que fez o cadastro no MEI, porque é muito intuitivo, muito simples, ela pode cometer um erro na hora de entregar a declaração e, com isso, recolher a maior ou a menor e cair na malha fina. Então, já que a gente precisa se atentar ao que colocar ou não, né? No caso do saque aniversário do FGTS, também até teve esse saque extra também, né? Isso é preciso ser indicado na hora de tentar declarar o imposto de renda? Olha, se você é obrigado a entregar a declaração, você tem que colocar todas as informações que é do seu CPF na declaração de imposto de renda. Se você teve rendimentos, né, saques do fundo de garantia, você tem que declarar lá na ficha de isentos, tá? Tem lá o número direitinho do item que você pode tá colocando. Agora, falando para quem é casado, né? A declaração de imposto de renda do casal deve ser feita em conjunto ou separadamente? Olha, isso não existe uma regra, Mari. Na verdade, você pode optar o que for melhor para vocês como casal, tá? Às vezes é melhor colocar a esposa como dependente, faz a declaração conjunta, mas em muitos casos elas podem ser realizadas de formas separadas, porém, na hora de você fazer o cálculo da renda familiar, une as duas informações. Importante ressaltar a importância de colocar o número do CPF do cônjuge na declaração. Então, para a gente entender um pouco mais nesse caso aí dos casados, caso eles tenham comprado algum imóvel juntos, como que fica? Fica a escolha dos dois mesmo? Como que é? Isso tudo depende de como vai estar no registro que comprova a compra do imóvel. Porque se o titular, o cônjuge, comprou e disse que é casado, o imóvel é dele, ele informa que ele é casado. Agora, se está escrito que comprou 50% cada um, aí tem que ser declarado de forma separada, cada um na sua declaração. Alcione, muitas dúvidas sobre esse tema, a gente imagina que o pessoal de casa também deve ter várias perguntas, então a gente aproveita para convidar você aí de casa para mandar para a gente a sua pergunta no nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na tela para você. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a esclarecer as dúvidas sobre essa questão do imposto de renda, está quase acabando o tempo. Ó, o WhatsApp, vou falar aqui para você aí de casa anotar, 32 999 39 7416 e o Instagram da TV, @TV Diversa. A gente já volta já já. Mas
Diversa já está de volta para você. Agora são 10 horas e 12 minutos e hoje nós estamos conversando sobre a declaração do imposto de renda, porque termina amanhã o prazo para entregar toda a documentação para a Receita Federal. E quem está aqui com a gente ao vivo, tirando dúvida do pessoal de casa, das ruas e também as nossas dúvidas, é a contadora Alcione Paiva. Então seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Manhã Diversa. Porque, e eu acho que esse é o caso de muita gente, se eu tivesse que declarar, eu acho que eu me incluiria nisso, de deixar de última hora. Então calma, respira, que ainda dá tempo e a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Então, continuando o nosso bate-papo, vamos agora para o caso de falecimento, então. Em caso de falecimento de um contribuinte, quais são os procedimentos para a declaração do imposto de renda, né? Alguém tem que pegar isso e continuar declarando? Como que fica? Neste caso, o falecido, né, ele continua fazendo a declaração dele como espólio, tá? Nessa declaração, com certeza, vai ter as obrigatoriedades dos bens e direitos e, com isso, abre-se o inventário. Então, enquanto esse inventário não for finalizado e houver o formal de partilha, tem que entregar a declaração por tempo indeterminado como espólio, tá? E aí, diante disso, já complementando, né? Se esse falecido gerou uma pensão, a pessoa que está recebendo a pensão passa a declarar com os rendimentos tributáveis. E aí, nesse caso da pensão, né? A pessoa que está recebendo essa pensão do familiar que faleceu no ano passado, deve declarar só a pensão ou também deve declarar os rendimentos dessa pessoa falecida na declaração dela? O que ela deve fazer nesse caso? Na declaração do espólio, a primeira declaração do espólio, ela vai declarar os rendimentos que ele teve até a data do falecimento. A partir daí, mudou-se a titularidade para os rendimentos, ela vai declarar a parte na declaração dela. E no caso, então, de gastos com pensão alimentícia sem decisão judicial ou escritura pública lavrada em cartório, esses são dedutíveis ou vai depender? Como que fica nessa questão? Se não tem nada determinado judicialmente, não é dedutível. Tá? Às vezes as pessoas têm esse costume de dar o auxílio informalmente, esse não entra para dedução do imposto de renda. Uma vez também a pensão sendo dedutível, ela é tributável para aquele que está recebendo. Tá? Agora vamos responder mais uma pergunta do pessoal das ruas, vamos ver. O que eles fazem com o dinheiro do imposto de renda, que eles arrecadam do povo brasileiro? Essa pergunta é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Na verdade, é dividido, tá? Entre a União, os estados e os municípios. Na verdade, o direcionamento do imposto de renda vai para essas esferas. E aí esse dinheiro ele é direcionado para alguma área específica ou fica a cargo de cada esfera definir? Fica a cargo da gestão. Tá? E se alguém trabalhou em mais de uma empresa no ano passado, mas só teve recolhimento em uma delas? Precisa declarar o recebimento de todas ou só da específica, né, que ela teve esse recolhimento? É o seguinte, Roberta, todo rendimento tributável que ultrapassar os R$28 mil dentro do exercício de 2021, ele tem que vir para a declaração. Então, isso é uma dúvida muito frequente. Por que eu só tive retido em um rendimento e não tive em outro? E aí, quando você faz o ajuste da declaração, às vezes dá o imposto a pagar. E a pessoa não entende por que isso acontece, mas é porque você soma-se a base de cálculo e aí com isso a sua alíquota sobe e você acaba tendo que fazer o complemento do imposto de renda. Então, todos os rendimentos vêm para a declaração. E no caso da pessoa que comprou um imóvel, né, no ano passado, porém tem apenas o contrato de venda e ainda não está com a escritura lavrada no nome, ela deve declarar isso também? Deve declarar sim. Esse contrato de compra e venda, ele é um documento que comprova realmente a operação. Então, você lança na sua declaração a compra, porque já houve a transação financeira do pagamento e do recebimento da alienação, e com isso ele tem valor jurídico que garante a compra. E nessa questão do imóvel, a pessoa deve atualizar a valorização do imóvel de um ano para o outro na declaração ou não é necessário? A questão nem é que seja necessário. Na verdade, a gente só pode atualizar o valor na declaração se esse bem ele houve benfeitorias.
Se você realizou benfeitorias naquele imóvel, você adquire, né, tem os documentos que comprovam isso e com isso você vai reajustando os valores ali de acordo com o que você for fazendo de benfeitorias. Agora a gente vai responder a dúvida da Renata de Belo Horizonte, que é o seguinte. Primeiro ela falou que está adorando o programa e mandou parabéns. Muito obrigada, Renata, pelo elogio e também pela sua participação. E ela fala o seguinte: uma pessoa que trabalhou até 2019, perdeu o emprego e recebeu auxílio emergencial do governo e agora trabalha como autônoma e não recebe salário fixo, é obrigada a declarar o imposto de renda? Na verdade é o seguinte, tudo vai seguir o critério do limite. Se esse valor que ela recebeu ultrapassou os 28, ela está obrigada a declarar o imposto de renda. Se foi abaixo, não necessário. Então, em qualquer caso, ultrapassou os 28 mil, tem que declarar. Está obrigado a declarar. Tá? E continuando então com as perguntas do pessoal de casa, agora do Paulo de Juiz de Fora, que é a seguinte: quem é MEI e não atingiu o mínimo anual para declarar, precisa fazer só pelo fato de ser MEI? O fato de ser MEI não obriga a pessoa a fazer a declaração de imposto de renda. Fato é que ela tem que lembrar que é a única forma que ela tem de comprovar qualquer renda, seja para um financiamento, aquisição de um imóvel. Então ela tem que pensar a necessidade que ela tem de comprovar essa renda, tá? Agora, se ela está abaixo da presunção, como eu disse anteriormente, ela não necessariamente precisa fazer. Mas se tiver dúvida, eu aconselho buscar informação com um profissional. Então, porque o MEI muitas vezes parece ser uma operação simples, mas ele acaba não sendo tão simples assim e aí com isso gera muitas dúvidas. Eu acho que aí entra até a nossa próxima pergunta, que é justamente, né, se alguém tem mais alguma dúvida, né, que a gente não conseguiu responder aqui, ou que às vezes vai surgir depois que o nosso programa, né, acabar, existe alguma cartilha, algum lugar onde ela pode consultar essas instruções listadinhas, separadinhas ou não? Talvez seja melhor procurar um profissional, como que é? Então, dentro do site da Receita Federal tem um e-book muito completo com perguntas e respostas. Lá você consegue puxar e com certeza você vai ter muita clareza no que você precisa esclarecer. É bem completo. E Alcione, caso a pessoa esqueça ou então fala, não vou declarar, o que vai acontecer aí de consequências para essa pessoa? Isso também acontece muito. Às vezes a pessoa acha que não tem necessidade de fazer a declaração de imposto de renda, acaba deixando, não faz a transmissão. E aí é surpreendido às vezes, quando vai fazer um financiamento, abrir uma conta bancária e se depara com o seu CPF cancelado. Então, isso não, né, existe a forma de fazer a declaração em atraso, mas com isso você tem a multa pelo não cumprimento da obrigação, que gira em torno de R$ 165. E vale entregar a declaração incompleta amanhã só para não ter a multa e retificar depois, ou tem que estar completinha? É possível retificar, porque muitas das vezes hoje a Receita Federal ela processa a sua declaração e se caso tiver alguma informação incompatível com a base de dados dela, você fica retido na malha fina. E com isso você entra, faz as correções necessárias e libera e processa normalmente. Então você pode fazer tranquilamente. A gente já falou aqui sobre alguns benefícios específicos, né, algumas contribuições. Além, então, dos serviços de saúde, quais outros, então, a pessoa pode pedir recibo para abater no imposto de renda? Quais aí você pode falar para o pessoal de casa para ficar um pouco mais atento que pode sim ser declarado e deve, né, na verdade, ser declarado? Os mais comuns são as despesas com saúde, o plano de saúde, as consultas particulares, dentista, instruções de titulares e dependentes. Esses são os mais comuns, tá? Previdência privada, dependendo do plano que você optar, dentro deles são esses. Esse ano muito comum foi o teste do Covid, né, que foi um volume muito alto que os contribuintes tiveram, mas lembrando que o único dedutível é o de laboratório. E amanhã, com esse fim do prazo, já começa o pagamento da restituição ou não? Como que funciona? Não, na verdade é estipulado por lotes, quem entrega primeiro sempre recebe primeiro, mas ainda tem um tempo para frente para começar a se creditar na conta do contribuinte. Alcione, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Então ainda dá tempo, pessoal, a gente costuma deixar de última hora, mas eu acho que a gente conseguiu aqui esclarecer vários pontos, né? Sejam aí perguntas básicas, como casos um pouco mais específicos. Então, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Manhã Diversa de hoje. Não, eu que agradeço, e se você ainda não fez, faça, que ainda dá tempo. Isso
Isso aí. Isso aí, muito obrigada. E você aí de casa, não saia daí, porque no próximo bloco tem Bora Rangar. Hoje o chefe Arthur vai preparar nhoque de batata doce. Agora são 10 horas e 22 minutos e a gente volta já já.